Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Excelente noite a você que tem acompanhado as mensagens do programa Esperança Bíblica. Vamos para a mensagem do programa Esperança Bíblica de 28/2/2021. Mas antes eu quero orar com você. Orar é bom. Orar é falar com Deus. E vamos fazer isso nesse momento, amém? Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado, Senhor. Te agradecemos pela paz que excede todo entendimento em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou, ó Pai, e em tudo nós devemos dar graças ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado por esse final de semana. Obrigado pelo sustento, pelo alimento, pela roupa, pelo teto, Senhor, porque nós nos vestimos, Senhor. Muito obrigado, obrigado pelo ar que respiramos, ó Deus, obrigado pela vida e, sobretudo, obrigado pela salvação conquistada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Meu Deus, quero orar, ó Pai, por aqueles que estão enfermos. Em especial, essa noite quero orar pelo meu primo Anderson, Senhor, que o Senhor esteja ajudando ali na recuperação dele, ó Pai, daquele acidente de trabalho. Oh, meu Deus, esteja cuidando do teu filho, Pai. Quero orar por todos aqueles que estão enfermos nesse momento, que estão acamados, que estão, ó Deus, em recuperação, que estão, Senhor, buscando, ó Pai, a cura de uma enfermidade, Senhor Deus. Quero orar, ó Pai, por aqueles que estão buscando, ó Pai, um emprego, que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha abençoar os empresários, ó Deus, do nosso país, que o Senhor venha socorrer os empresários, ó Pai, nessa situação tão difícil que se encontra o nosso país e, sobretudo, o nosso estado. Meu Deus, tem misericórdia, sara a nossa terra, Pai. Oro pelos médicos, oro pelos enfermeiros, oro pelos profissionais do resgate, Senhor. Senhor, oro por todos aqueles que estão aí na frente de batalha, Pai. Oro por aqueles que estão buscando a cura, Senhor. Oro por aqueles que, ó Deus, têm defendido a vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E te peço, nessa noite, fala ao nosso coração, fala através da tua palavra, que nós venhamos a desenvolver a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria que vocês estivessem abrindo a palavra de Deus lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11. No capítulo 11, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12 essa noite. Amém? A carta aos Hebreus, capítulo 11. No capítulo 11, nós vamos ler do 1 ao 12. E o título da mensagem de hoje: A suficiente fé em Cristo. A suficiente fé em Cristo. E diz assim a palavra de Deus a nós nessa noite: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda falam. Pela fé,
Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de ver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se haviam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Eu faço uma pequena correção aqui. Nós vamos ler, E nós lemos Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao 7. Amém, meus irmãos? Do 1 ao 7 apenas. E eu escrevi algumas coisas aqui que eu quero dividir com vocês. Há uma discussão, isso para que nós tenhamos um mínimo conhecimento do livro de Hebreus, há uma discussão entre os teólogos sobre a autoria do livro escrito aos Hebreus, se foi o apóstolo Paulo ou se foi Barnabé, aquele que conduziu o apóstolo Paulo, ensinou, cuidou do apóstolo Paulo, até que o apóstolo Paulo ganhasse maturidade cristã para exercer o seu apostolado, ou se foi ainda Apolo, um daqueles que estiveram com o apóstolo Paulo. Apolo era poderoso, as escrituras dizem que Apolo era poderoso no conhecimento das escrituras, era erudito, conhecia a palavra de Deus, tinha desenvoltura, tinha intimidade com a palavra de Deus. Mesmo assim, quando nós, meus irmãos, nos lembramos do livro de Hebreus, sobretudo esse capítulo 11, sobretudo o capítulo 11, nós nos lembramos que é um livro que ensina sobre fé, ensina a desenvolvermos a nossa fé, e isso nos seus 40 versículos. Capítulo 11 do livro aos Hebreus tem 40 versículos, e eu te convido aí no seu momento, no seu tempo, leia os 40 versículos do capítulo 11 de Hebreus para que você desenvolva a sua fé, para que você aumente a sua fé, para que você canalize a sua fé natural no autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. E eu ainda escrevi alguma coisa aqui, olha, a exceção dos céticos, ou seja, aqueles que não acreditam, não acreditam na fé. A exceção dos céticos, o homem é provido de fé, uma fé natural que o faz crer que as coisas podem e vão dar certo. Mesmo não sabendo, quem deu essa capacidade de desenvolver a fé, essa foi dada por Deus. E hoje Ele quer que nós canalizemos a nossa fé natural na fé em Cristo, pois essa fé é suficiente. Eu posso te afirmar isso. No momento em que eu depositei a minha confiança em Deus, depositei a minha fé no Cristo Salvador, a minha fé natural, a minha vida passou a ser uma vida de muito mais confiança e de muito mais segurança naquele que me sustenta até o dia de hoje. E em tudo eu aprendi a dar graças a Deus. E eu quero, meus irmãos, nesses 7 versículos, mas como eu disse, eu te convido a ler os 40 versículos do capítulo 11 de Hebreus, porque é um grande ensinamento sobre fé. É um grande ensinamento, é um grande exercício você ler e estudar esses versículos. Mas eu quero
junto com você e através das Escrituras, nesses 7 versículos, tirar alguns ensinamentos para a nossa vida, como nós sempre temos feito aqui no Esperança Bíblica, através da Bíblia, obtendo esperança bíblica. Amém? O versículo 1, o autor de Hebreus diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Eu estou convicto. E o que nós tiramos daqui? O fundamento da fé é a certeza. Guarde isso no seu coração. O fundamento da fé e da suficiente fé em Cristo é a certeza. É a certeza de que as promessas registradas na palavra de Deus para as nossas vidas, o Senhor Jesus irá cumpri-las cabalmente. Ele levará a cabo todas as suas promessas. Todo aquilo que está registrado na palavra de Deus e que Deus já falou ao seu coração que irá cumprir, Ele cumprirá. Deus não mente. Deus não mente. E tampouco seu Pai mente. Então, nós tiramos apenas do versículo 1, que o fundamento da fé, dessa fé que eu estou falando, a suficiente fé em Cristo, a nossa fé natural canalizada no Senhor Jesus, o fundamento da fé é a certeza. E essa fé fundamentada na certeza, ela não titubia. Hoje tenho fé, amanhã não tenho. Não, eu tenho fé todos os dias. Todos os dias, não importando os altos e baixos que a vida nos impõe. Não importando. Eu tenho certeza, porque o fundamento da fé e da suficiente fé em Cristo é a certeza de que Ele está comigo, nos altos e nos baixos dessa vida. Não importa, importa é a fé. O versículo 2, ele diz o seguinte, o autor aos Hebreus: pois pela fé, olha que interessante, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Bom testemunho. Deus falou comigo da seguinte maneira nesse versículo: essa suficiente fé produz uma conduta elogiável, porque eles obtiveram aqui bom testemunho, ou seja, a conduta deles, dos antigos da fé, dos primeiros que depositaram a sua fé e confiança em Deus, eles obtiveram também uma conduta elogiável. E sabe o que mais? Alcançaram bênçãos para contar. Aquele que persevera na fé, ele obtém as bênçãos e ele tem, além do seu testemunho elogiável, ele tem o que contar. Há um antigo hino do cantor cristão que diz o seguinte: conta as bênçãos, conta-as de uma vez, então você verá surpreso o quanto Deus já fez. Digas quantas são todas estas bênçãos recebidas da divina mão. Olha que maravilhoso é o trecho desse hino. E quem escreveu esse hino já tinha a sua fé natural depositada em Deus e no Senhor Jesus. E já sabia que a fé em Cristo era suficiente. Desta forma, essa suficiente fé em Cristo produz uma conduta elogiável e produz bênçãos a contar. Conta as bênçãos, conta-as de uma vez. Então você verá surpreso o quanto Deus já fez. Digas quantas são, todas elas recebidas da divina mão. Deus é maravilhoso. Vamos para o versículo 3, olha o quanto Deus já falou conosco. Pela fé entendemos que o universo
foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Sabe o que nós tiramos daqui? A fé é maior, a fé suficiente. A fé suficiente não promove a ignorância, porque ele diz o seguinte, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Porque o fundamento da fé é a certeza. E eu escrevi o seguinte, a fé suficiente não promove a ignorância, mas a certeza e a confiança, porque a certeza é o fundamento da fé. Deus está falando ao seu coração? Eu espero que sim. No versículo 4 ele diz o seguinte, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas obras. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda falam de Abel, ainda buscam no testemunho de Abel um grande ensinamento. O que nós tiramos aqui do versículo 4, a fé é maior do que a oferta. Guarde isso, a fé é maior do que a oferta. Sabe por quê? Você se lembra da viúva pobre do Evangelho, lá registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 21? Ela depositou 2 moedas apenas e o Senhor Jesus estava observando. O Senhor Jesus estava observando como os fiéis depositavam as suas ofertas, e veio aquela viúva pobre e colocou 2 moedas. Jesus Cristo achou graça na oferta daquela mulher, porque ela deu tudo o que ela tinha, tudo. Aqueles que estavam dando grandes ofertas, na verdade, davam daquilo que estava sobrando. E o Senhor Jesus se agradou da oferta daquela viúva. Então, o que nós tiramos daqui é que a fé daquela viúva foi muito maior do que a oferta em si, que ela ali estava depositando, e o Senhor Jesus se agradou da oferta dela e não dos demais. Não daqueles que davam grandes ofertas, porque davam daquilo que estava sobrando do resto. Não estavam dando as primeiras ofertas, o melhor da colheita, o melhor do seu rebanho. Não, eles davam daquilo que sobrava. Então, foi pela fé, e a fé, como eu disse aqui, a fé é maior do que a oferta. E Abel obteve testemunho diante de Deus, porque Deus, vendo a fé de Abel, se agradou muito mais da oferta de Abel do que Caim. Você vai ver nesse livro, nesse próprio capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se agradou de Abel pela fé, não pela oferta em si. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo e a fé em Jesus Cristo é suficiente. Quando nós colocamos a nossa fé natural, depositamos a nossa fé natural em Cristo, Deus se agrada de nós. No versículo 5, o autor aos Hebreus diz o seguinte: pela fé Enoque, e eu gosto muito desse personagem, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara, pois até antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Imagine o tamanho da fé desse tal Enoque. Que nós tiramos daqui, a fé em Cristo produz um vínculo com Deus. Quando você ler Gênesis, o livro de Gênesis, capítulo 5, o versículo 24, você verá o que Deus fala sobre Enoque e o registro sobre Enoque.
A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24, e Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Como nós lemos aqui em Hebreus, pela fé Enoque foi transladado. Eu imagino que Deus se agradou tanto da conduta daquele homem, do tamanho da fé daquele homem, no Deus vivo, no Deus da Bíblia, que ele disse o seguinte: esse homem não vai passar pela dor da morte, eu quero ele para mim agora. E Deus o transladou, diz o registro bíblico. E eu acredito nisso, pela fé. Pela fé. Eu não quero explicações, eu quero continuar vivendo as maravilhas da minha fé natural, depositada em Cristo. Depositada em Cristo. Já não mais uma fé natural, mas uma fé no Cristo vivo, que nos faz viver todos os dias. E o Senhor Deus tomou Enoque para si, e esse homem não passou pela dor da morte. Que você tenha essa fé também. Vamos para o versículo 6, que diz o seguinte, olha: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, olha a orientação, portanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, Ele dá presentes dos que o buscam, para os que o buscam. O que nós tiramos daqui? Eu quis fazer um raciocínio inverso aqui. O que desagrada a Deus? O que desagrada a Deus? Porque aqui ele está dizendo, ó, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que desagrada a Deus? Não ter fé nele. Como eu disse, hoje eu tenho fé, amanhã eu não tenho. Minha fé oscila, ela não é constante. A minha fé deve ser constante, porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele presenteia aqueles que nele confiam. Ele está dizendo aqui, ó, e que se torna, Deus, né, se torna presenteador. Vamos trocar a palavra aqui para que vocês entendam. Ele se torna presenteador dos que o buscam. É pela suficiente fé em Cristo. E o versículo 7, ele diz o seguinte, ó, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não haviam acontecido, e sendo temente a Deus, aparelhou, construiu um navio, uma arca, para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Sabe o que nós tiramos aqui? A fé consolida o passado. A fé consolida o passado, sustenta o nosso presente e anuncia o porvir. Guarde isso. A nossa fé consolida o passado, a nossa fé sustenta o nosso presente e ela anuncia o porvir. Olha que expressão, olha que inspiração que o Espírito Santo nos deu essa noite. E eu pude dividir com vocês. Que tremendo, não? E eu ainda gostaria de dividir uma passagem que está registrada em Hebreus capítulo 12, o versículo 2. E eu espero que esse versículo fale profundamente ao seu coração quando você duvidar, quando a sua fé titubear, quando a sua fé oscilar, porque eu sei que oscila. Eu sei que oscila. Nós não conseguimos manter a nossa fé, deixar a nossa fé constante quando a sua fé estiver lá embaixo. Olha o que o autor aos Hebreus diz no versículo 2 do capítulo 12. Olhando, quando te faltar fé, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual em troca
da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus, e está à destra do trono de Deus, porque a fé em Cristo é suficiente. Quando a sua fé titubear, lembre-se do autor e consumador dessa fé que está aí no seu coração, porque foi Deus que te deu. E eu concluo a minha mensagem essa noite dizendo: a suficiente fé em Cristo sustentou, guarde isso, sustentou os homens da galeria da fé do livro de Hebreus, sustentou os pais da igreja primitiva do livro de Atos dos Apóstolos, sustentou os heróis da fé contemporâneos registrados no livro Heróis da Fé. Se um dia você tiver curiosidade, leia esse livro que fala dos heróis da fé. Sustentou os heróis da fé contemporâneos e sustenta até hoje homens e mulheres que depositaram a sua confiança no Criador. Nossa fé em Cristo deve ser constante, mesmo nos altos e baixos reveses da vida, pois pela fé poderemos cantar aquilo que está registrado naquele hino, no antigo hino, Tu és fiel. Tem um verso que diz o seguinte: e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do seu rico favor. Eu vou repetir esse verso. E no porvir, quando Jesus vier, ou quando Ele nos recolher, ó que doce, é doce esperança, tal como foi com Enoque, Deus o tomou para si. E no porvir não importa, importa a doce esperança, desfrutarei do seu rico favor, do rico favor em Cristo Jesus na eternidade, para a glória de Deus. Eu espero de coração que essa mensagem tenha falado ao seu coração, e se falou, compartilhe, divida essa confiança, essa fé com seus amigos, com aqueles que estão desesperançados, tristes, com aqueles que estão alegres, para que tenham mais fé ainda. A nossa palavra não fica limitada àqueles que estão passando necessidade, não. Ela também é para aqueles que estão alegres, para que glorifiquem a Deus, para que lembrem quantas bênçãos, e conta as bênçãos, quantas o Senhor nos proporcionou. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por nos aumentar a confiança através da fé em Cristo nessa noite, Senhor. Que essa mensagem fale profundamente ao coração do meu irmão e da minha irmã. E eu não posso deixar de fazer, ó Pai, o meu apelo dominical, Senhor. Se há alguém que deseja colocar a sua fé natural no Cristo vivo e deseja fazer decisão pelo Senhor Jesus Cristo essa noite, que ele repita comigo: Pai, eu me arrependo dos meus pecados, das minhas más atitudes, e faço decisão pelo Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero ainda deixar aqui um lembrete. Se você mora em Itupeva, faça-nos uma visita na Primeira Igreja Batista em Itupeva. Fica na rua Antônio Tartalha, número 149, Jardim Ana Luísa, Itupeva. Você será muito bem recebido ali. E eu gostaria de estar ali no dia em que você nos visitar para te receber, em nome de Jesus. Que você tenha uma excelente semana, uma semana abençoada, que você sinta a paz de Deus aí dentro da sua casa. E eu espero que no próximo domingo nós possamos nos ver novamente
em mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Um abraço, uma excelente noite. Tchau.